Às 1h30 da manhã, o corredor do prédio antigo no centro de São Paulo, onde eu morava, tinha mergulhado em um silêncio sinistro. O único som era o vento uivando ao passar por uma janela rachada no final do corredor, soando como uma baleia em lamento. Meu nome é Lorena e eu sou farmacêutica clínica. Minha vida diária consiste em prescrições, dosagens que determinam destinos e o cheiro pungente de antisséptico tecido em cada fio do meu jaleco branco. Esta noite, a fome roendo meu estômago por ter pulado o jantar, me forçou a pedir urgentemente uma tigela de canja de galinha quente pelo iFood. Eu não tinha ideia de que essa tigela de canja seria o catalisador para a tragédia brutal da minha família. Subindo para minha porta com a sacola de papel, eu estava prestes a colocar a chave na fechadura, quando meus olhos captaram o espelho pendurado acima da mesinha da entrada, uma peça decorativa que meu marido Renan havia comprado sob o pretexto de verificar nossas roupas antes de receber convidados. Na reflexão fraca, vi a porta do quarto entreaberta. Uma sombra se esgueirou como um ladrão. Era Zilda, minha sogra. Ela estava usando um hobby de seda cor de ameixa, segurando um pequeno pacote plástico na mão, os olhos dardejando nervosamente para a porta da frente para ver se eu tinha voltado. Segurei a respiração, pressionando-me no canto escuro perto do armário do corredor, fingindo remexer na bolsa para as chaves para poder observá-la. Zilda se aproximou da mesa de jantar, onde o entregador do iFood tinha deixado meu pedido. Com as mãos trêmulas, ela abriu a tampa da tigela de canja e derramou um pó branco fino no caldo fumegante. Seus lábios articulavam maldições venenosas que, apesar da distância, eram ouvidas claramente na calada da noite. Come e morre logo. Sua erva daninha estéril ocupando o lugar do meu neto de direito. Ela mexeu a canja ligeiramente com uma colher. Desajeitadamente limpou um pouco do pó que tinha derramado na borda com um guardanapo de papel e correu de volta para o quarto. Meu coração parecia preso em um torno, não de medo, mas de uma bilha amarga subindo na garganta. Esperei até a porta dela clicar fechada antes de ousar ficar ereta. Entrando no apartamento, o aroma de canja quente me atingiu, mas desta vez não cheirava apetitoso. Havia um odor estranho misturado. Com os sentidos aguçados de fábrica de uma farmacêutica que manuseia químicos há uma década, eu reconheci instantaneamente. Não era veneno de rato ou arsênico. Era o cheiro afiado e distinto de uma cefalosporina de nova geração triturada. Um arrepio correu pela minha espinha enquanto as peças se encaixavam. Só esta tarde, Zilda tinha contratado uma apólice de seguro de vida enorme em meu nome, me nomeando como a única beneficiária. Ela não usou o veneno de rato porque temia que a polícia rastreasse. Em vez disso, escolheu um medicamento pesado, presumindo provavelmente que causaria apenas doença grave, fraqueza ou aborto se eu estivesse secretamente grávida. Então me lembrei de uma mensagem que Renan me enviou por volta das 19h. Amor, reunião urgente com o VP. Estamos fechando o fim do seu projeto. Provavelmente vou passar a noite toda no escritório. Não me espere acordada. Eu sabia exatamente o que suas reuniões urgentes significavam. O encontre meu local no novo iPhone 15 Pro, que comprei para ele no mês passado, estava piscando em um condomínio de luxo no centro da cidade, um lugar que ele visitava com frequência. Renan tinha um hábito. Sempre que estava entretendo clientes ou traindo, ele bebia bebida alcoólica pesada. Ele era praticamente um alcoólatra borderline, sempre virando uísque para provar sua masculinidade. Como farmacêutica, eu sabia melhor do que ninguém o que acontece quando cefalosporina encontra álcool na corrente sanguínea. Isso desencadeia uma reação severa semelhante ao disulfiram. Bloqueia completamente o metabolismo do álcool, causando um acúmulo maciço de acetaldeído que é extremamente tóxico. Leva a uma queda catastrófica da pressão arterial, colapso cardiovascular e morte muito rápida. Minha sogra queria machucar a nora, mas sem perceber, ela tinha acabado de pressionar uma faca na garganta do próprio filho. Fiquei congelada na cozinha fria, olhando para a tigela de canja reconfortante que minha sogra tinha acabado de temperar para mim. Senti uma luta interna violenta entre minha ética médica e a traição profunda de uma esposa traída. Finalmente, peguei o celular. Meus dedos frios deslizaram pela tela enquanto discava para o entregador do iFood. Oi, desculpe muito. Você pode voltar por um segundo? Vou te dar uma gorjeta extra de R$ 250 em dinheiro.
Você pode, por favor, entregar essa canja para um endereço diferente? Depois de entregar a sacola de volta ao entregador, mandei mensagem para Renan, mantendo o tom carinhoso habitual. Amor, você está trabalhando tanto. Sua mãe viu que você ia ficar até tarde e ficou preocupada que você estaria com fome. Ela fez uma canja rica para você e pediu para eu mandar. Come algo quente para ficar sóbrio e se aquecer. Não magoe os sentimentos da sua mãe. Depois de enviar, sentei no sofá, olhando para o vazio escuro do apartamento. As sombras pareciam conspirar com meu silêncio. Eu não matei ninguém. Eu era apenas uma esposa carinhosa encaminhando o jantar para o marido a pedido da mãe dele. Quanto ao que havia na canja e quem colocou, o céu estava olhando. Deitei na cama, olhando de olhos arregalados para o teto. O relógio tiquetaqueava os segundos como uma contagem regressiva para a morte. Às 3 da manhã, estava tão quieto que eu podia ouvir minha própria respiração pesada. Memórias dos insultos de Zilda dos últimos 3 anos inundaram minha mente. Ela constantemente me chamava de galinha que não bota ovo, uma árvore tóxica responsável pelo fim da linhagem sanguínea da família. Ela me forçava a beber todo tipo de suplementos herbais duvidosos e chás questionáveis que tinham levado meu corpo ao limite da exaustão mais de uma vez. Eu tinha suportado tudo, engolindo meu orgulho, pensando que estava falhando em meus deveres de esposa. Mas a crueldade dela esta noite tinha cruzado os limites absolutos da resistência humana. Exatamente às 3:05 da manhã, meu celular tocou estridentemente, quebrando o silêncio. O ID do chamador mostrava o médico de plantão da emergência do Hospital Albert Einstein. Meu coração deu um salto. Mesmo preparada, não consegui impedir minhas mãos de tremer enquanto atendia. A voz do meu colega do outro lado estava apressada e frenética. Lorena, vem para o hospital agora. Acabaram de trazer o Renan. Ele está em estado crítico, parada cardíaca e respiratória. Deixei o celular cair no colchão, interpretando o papel de esposa que acabara de receber notícias devastadoras. Mas no fundo, eu sabia que o roteiro estava se desenrolando exatamente como esperado. Joguei um casaco e corri pela noite. O vento gelado chicoteava meu rosto, fazendo lágrimas escorrerem dos meus olhos. Não sabia se era do frio ou do luto pelo fim grotesco final do meu casamento. Quando cheguei, o corredor da emergência era puro caos, passos correndo e aquele cheiro grosso e ominoso de antisséptico. Esta noite, o cheiro familiar parecia mais sinistro do que nunca. Zilda tinha chegado antes de mim, provavelmente chamada pelo hospital, já que era o último número discado no celular de Renan. Ela estava rolando no chão de linóleo frio, uivando histericamente. Quando me viu, ela se lançou, tentando me agarrar pelo cabelo. Mas a segurança do hospital a interceptou. Foi você. Você matou meu filho. Ela gritou. Por que você não comeu a canja? Por que o Renan comeu? O chefe da medicina de emergência saiu com um rosto cansado e simpático. Ele balançou a cabeça e olhou para mim com profunda pena. Fizemos tudo o que pudemos, mas o paciente sofreu toxicidade severa por cefalosporina, combinada com uma concentração extremamente alta de álcool no sangue. A reação foi instantânea, causando colapso cardiovascular irreversível. Hora da morte, 3 da manhã. Ao ouvir da morte do filho, Zilda engasgou com o próprio grito, os olhos revirando na cabeça. Mas isso não foi o maior choque. O médico hesitou por um segundo antes de acrescentar. E a jovem que estava com o Renan, a Sabrina, ela estava grávida de 3 meses. O organismo dela era muito mais sensível. Ela também comeu um pouco da canja e bebeu vinho. Nem a mãe, nem o bebê sobreviveram. Um incidente, 2 mortes. Essas palavras atingiram Zilda como um raio. Ela congelou, transformando-se em uma estátua de pedra. Ela sabia exatamente quem era Sabrina. Sabrina era a jovem amante cujo caso Zilda tinha secretamente encorajado e encoberto. Aquela que carregava o herdeiro tão esperado que deveria me substituir. Zilda olhava em branco enquanto 2 macas eram roladas para fora da sala de ressuscitação, cobertas com lençóis brancos frios, uma grande, uma menor. Zilda tinha pessoalmente envenenado a canja para me matar, para abrir caminho para a amante e o neto entrarem na casa deles. Mas por uma reviravolta cruel do destino, sua canja carinhosa tinha enviado o próprio filho e o precioso neto para o necrotério. Zilda oscilou, segurando o peito. Seus lábios se moveram sem som.
Então ela desabou no chão, completamente inconsciente. Fiquei encostada na parede, observando o caos se desenrolar. Lágrimas continuavam a escorrer pelas minhas bochechas, me ajudando a interpretar o papel da viúva enlutada. Mas por dentro havia apenas um vazio ecoante e retinindo. O ar na sala de interrogatório da delegacia estava grosso de tensão e o cheiro velho de café. Sentei de frente para 2 detetives, segurando um copo de papel com água morna que uma policial jovem tinha me dado. Tentei suprimir o tremor, não de medo, mas de um frio irradiando das profundezas da minha alma. Zilda tinha acordado no hospital, e suas primeiras palavras não foram de luto pelo filho, mas uma acusação furiosa contra mim. Ela alegava veementemente que eu tinha envenenado a Canja, me chamando de assassina de sangue frio tentando matar meu marido pelo dinheiro. O detetive mais velho, claramente um veterano de homicídios domésticos, olhou para mim com olhos penetrantes, tentando ler minha alma. Lorena, sua sogra insiste que você recebeu a entrega e trouxe a Canja para dentro. Ela afirma que vocês tinham problemas conjugais por dinheiro e ciúmes. Ela acha que você finalmente surtou. Levantei meus olhos injetados e falei, minha voz falhando, mas a pronúncia cristalina. Detetive. Sim, eu recebi a Canja, mas eu sou farmacêutica clínica. Eu entendo o valor e a fragilidade da vida humana melhor do que ninguém. Se eu quisesse machucar meu marido, teria centenas de maneiras impossíveis de rastrear para fazer isso. Certamente eu não pediria comida da minha própria conta do iFood e entregaria abertamente para ele. Tirei o celular da bolsa. Minhas mãos ainda tremiam, mas meus movimentos eram deliberados. Abri o app da câmera de segurança interna que Renan tinha instalado perto da porta da frente. Ele alegava que era para segurança enquanto viajava a trabalho. Mas eu sabia o propósito real: me monitorar, ver quando eu saía, quando chegava em casa e com quem eu estava. A ironia era linda. O olho onisciente que ele usava para me controlar tinha se tornado minha salvação final contra as calúnias da mãe dele. Coloquei o celular na mesa e deslizei para os detetives. Essa é a filmagem da 035. Vocês podem ver tudo. Um vídeo cristalino rodou na tela. Mostrava eu me abaixando procurando as chaves na bolsa. No momento em que minhas costas estavam viradas, a porta do quarto entreabriu. Zilda saiu na ponta dos pés no hobby de ameixa. Seu rosto parecia puramente maligno na luz fraca do corredor. Ela rapidamente abriu a tigela de canja, derramou o pó branco e mexeu. O microfone captou perfeitamente seu murmúrio. Come e morre, sua erva daninha estéril. Você não merece ser esposa nesta casa. Ao ouvir isso, a policial jovem não conseguiu segurar um suspiro audível de horror. A testa do detetive mais velho franziu, o maxilar travando duro. Tranquei a tela. Lágrimas rolaram pelas minhas bochechas novamente. Minha sogra me odiava porque eu não podia dar a ela um neto. Ela constantemente me forçava a beber misturas herbais bizarras, sem saber o que tinha nelas. Eu amava meu marido. Ele estava trabalhando até tarde, então mandei meu jantar para ele. Como eu ia saber que ela triturou uma dose massiva de antibiótico na canja? Cortei a frase, deixando espaço para eles tirarem suas próprias conclusões, deixando-os pintar o quadro da crueldade psicopática de uma mãe contra a inocência de uma esposa devota. Legalmente, minha ação era um exemplo clássico de cuidado conjugal. Eu não sabia que a canja estava envenenada e não sabia que meu marido estava bebendo. Eu era legalmente à prova de balas. Quando saí da sala de interrogatório, vi Zilda. Ela estava algemada a um banco, cabeça baixa, esperando ser transferida para a cela. Quando me viu, ela enlouqueceu como um animal ferido. Se lançou contra mim, mas os oficiais a puxaram de volta. Você deu para o Renan de propósito. Você é o diabo. Parei, ajustei a gola e olhei direto nos olhos injetados dela. Me inclinei e sussurrei no ouvido dela, baixo o suficiente para só ela ouvir, mas frio o suficiente para congelar sua alma. Zilda, você realmente é uma mestra envenenadora. Só uma tigela de canja e você apagou toda a sua linhagem sanguínea. Os olhos de Zilda reviraram na cabeça. Ela soltou um gemido gutural incoerente e ficou mole nos braços do oficial. Virei e fui embora. Minha postura era perfeita, mas meu coração parecia enterrado em cinzas frias. Voltei para o apartamento vazio enquanto o amanhecer quebrava. O frio da noite
e a solidão esmagadora me envolveram no momento em que a porta de madeira pesada clicou fechada. Este lugar costumava ser meu santuário, onde eu cozinhava jantar toda noite e arrumava flores frescas. Agora era apenas uma cena de crime, um teatro de tragédia familiar onde os laços de sangue tinham sido cortados pela ganância e estupidez. Sentei no sofá de couro que Renan amava tanto e coloquei a sacola plástica lacrada de evidências contendo os pertences dele na mesa de centro. Dentro estava o iPhone dele, a tela rachada no canto, provavelmente de quando ele desabou em agonia. A polícia tinha devolvido depois de extrair o que precisava. Renan sempre foi hiperparanoico. O celular dele estava travado com senha de 6 dígitos e ele nunca me deixava perto. Ele sempre pregava sobre espaço pessoal necessário no casamento, mas ele nunca suspeitou que a esposa que ele achava tão ingênua e crédula lembrava a data exata em que ele se ajoelhou naquele restaurante chique de carnes. 18 de maio de 2020, o dia que amarrou minha vida a esse pesadelo. Com dedos trêmulos, digitei 180.520. O travamento clicou aberto. O papel de parede não era a foto de casamento que ele sempre exibia para os colegas. Era uma imagem de ultrassom de um feto de 6 semanas circulada em vermelho. Soltei uma risada amarga enquanto rolava pelas mensagens dele, salpicadas de textos nauseantes para um contato salvo como Sabrina e fixado no topo. Não fiquei surpresa, mas o que fez o sangue congelar nas minhas veias não foi a infidelidade física. Foi um arquivo escondido nas notas protegidas por senha do Apple. O título era curto e horrível. Plano de aposentadoria. A senha era minha data de nascimento. Que poético. Ele usou meus números para travar o blueprint do meu assassinato. O arquivo foi criado 3 meses atrás. Ele detalhava uma estratégia de sangue frio meticulosamente. Passo 1. Comprar apólice de seguro de vida com cobertura de morte acidental e desmembramento. Beneficiários: mãe e marido. Passo 2. Explorar a alergia severa à manga da esposa. Misturar pó de manga liofilizado no shake de proteína matinal para desencadear choque anafilático fatal. Enquanto lia, um suor frio brotou nas minhas costas. Cada linha parecia uma facada de faca de caça. O homem com quem eu dividia a cama por anos era um sociopata escondido atrás de um sorriso corporativo. Ele tinha planejado tudo até a letra, até deixando uma nota. Executar após o dia 15, o dia em que o período de contestabilidade da apólice de seguro de vida terminava, garantindo 100% de pagamento. Ele me queria morta para coletar um cheque enorme para trazer a amante e o filho bastardo para minha casa com a consciência limpa, vivendo uma vida de luxo construído sobre minha sepultura. Mas o homem propõe, e Deus dispõe. Sua execução impecável foi descarrilada pela impaciência e estupidez pura da própria mãe. Zilda, cega pelo ódio por mim e desesperada para abrir a pista para o neto, decidiu tomar as coisas nas próprias mãos, usando antibiótico em vez de pó de manga. E em uma reviravolta poeticamente doentia do destino, a vítima se tornou o próprio filho que ela queria proteger. Coloquei o celular para baixo. Baile subiu na garganta, não de medo de quase morrer, mas do nojo puro do núcleo podre escondido atrás do rosto bonito do meu marido. Acontece que a canja de ontem não foi apenas karma para Zilda. Foi uma execução perfeitamente adaptada para o homem que tramava me assassinar. Sentada na sala gelada, eu explodi em risadas. O som era seco e oco. Eu ri do meu próprio destino e da ironia brutal do universo. O sol já estava alto agora. A luz pálida da manhã filtrava pelas persianas, iluminando os grãos de poeira flutuando no ar como almas perdidas. Eu não tinha dormido nem comido. Apenas sentei na frente do laptop dele, cavando mais fundo no cemitério digital do meu falecido marido. Com o celular desbloqueado, burlar a autenticação de 2 fatores dos apps bancários foi moleza. Os números dançando na tela contavam uma história de mentiras descaradas e roubo. Para o mundo exterior e para mim, Renan projetava a imagem de um diretor de vendas altamente bem-sucedido em uma empresa de tecnologia, ganhando 6 dígitos médios. Mas a realidade por trás da cortina era patética. Sua conta corrente mal tinha R, 2.000. Sua dívida, no entanto, era quilométrica. Dezenas de e-mails exigindo pagamento de firmas de consolidação de dívidas, apps de empréstimos predatórios e, pior de tudo, 3 cartões de crédito premium estourados no limite.
Sua dívida total não garantida era superior a R$ 400 mil. Percebi com horror que seus ternos sob medida, seu carro de luxo alugado e seus jantares luxuosos com clientes eram todos um castelo de cartas construído sobre dívida tóxica. Mas o que doía mais não era a falência dele. Era para onde o dinheiro ia. Puxei o histórico de transações dos últimos 2 anos. Centenas de transferências enviadas via Pix com regularidade nauseante. O destinatário era ninguém menos que Sabrina, a amante que o tinha escoltado para o inferno. Havia transferências de alguns milhares rotuladas dia de spa e compras de vestido. Mas havia transferências massivas, 2 notas de R$ 50 mil rotuladas, reforma da cozinha dos seus pais e entrada para o Honda do seu irmão. Acontece que meu salário, nossas economias conjuntas que eu cegamente entreguei a ele para investimentos, tinham sido inteiramente canalizadas para financiar o estilo de vida da família da amante. Ele pegou meu sangue, suor e os sacrifícios de uma esposa leal para forrar o ninho de outra mulher. Tropecei em um pagamento Pix de R$ 2.500 enviado no mês passado. A nota dizia: "Feliz aniversário para a melhor futura sogra." Foi enviado para a mãe de Sabrina. No aniversário da minha própria mãe, ele comprou um buquê de R$ 150 da mercearia e reclamou que os tempos estavam difíceis com a economia. Um nó se formou na minha garganta, sufocando meu ar. Apertei o mouse do computador com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele não apenas traiu meu coração, ele me roubou descaradamente, tentando me transformar em uma refém financeira, pagando pela amante dele e pela família dela. Baixei rapidamente todos os PDF de extratos bancários, tirei screenshots dos e-mails de cobrança de dívida e das transferências fraudulentas e imprimi tudo em um binder grosso. No mundo da contabilidade forense, não há espaço para gaslighting. Siga o dinheiro e você encontra a verdade. O funeral de Renan foi realizado em uma capela respeitável nos subúrbios de São Paulo. Eu garanti que fosse arranjado com bom gosto, não por amor residual, mas para manter a ilusão da reputação dele e surpreender todo mundo adequadamente. Música sombria tocava baixinho, e o cheiro de lírios queimava meus olhos, já inchados de insônia. Os enlutados fluíam sem parar. Condolências vazias zumbiam nos meus ouvidos. Vestida com um vestido preto de luto, fiquei ao lado do caixão, acenando para todos com uma máscara de luto insuperável. Eu tinha que interpretar esse papel perfeitamente antes da cortina final cair. Mas exatamente como eu esperava, a tempestade chegou bem na hora. Por volta das 10, um grupo barulhento e disruptivo forçou entrada na capela, quebrando o silêncio respeitoso. Liderando o bando estava um casal de meia-idade, vestidos um pouco casuais demais, mas se comportando com agressiva entitlement. Atrás deles, um casal de caras com tatuagens no pescoço e carrancas malvadas. Eram os pais e irmãos de Sabrina, os Silva. Eles não vieram acender uma vela ou prestar respeito, vieram para uma extorsão. No momento em que a mulher de meia-idade viu o retrato de Renan, ela começou a uivar. Seus gritos penetrantes abafaram a música do órgão. Ó Senhor, minha doce menina, olha o que aconteceu com você. Devolve minha filha. Devolve meu neto. Ela avançou, segurando uma foto emoldurada de Sabrina sorridente contra o peito e bateu na mesa memorial bem ao lado da urna de Renan. A pura audácia do truque deixou toda a sala paralisada de choque. O homem ao lado dela, claramente o pai de Sabrina, apontou um dedo carnudo diretamente no meu rosto e berrou: "Você é a esposa? Seu marido estava dormindo com minha filha e a matou. 2 vidas apagadas. Sua família vai pagar por isso. Você não conseguiu manter seu homem feliz. Então ele arrastou minha menina para a cova. O que você tem a dizer por si mesma?" Sussurros irromperam na multidão. Olhares curiosos e julgadores me perfuraram como agulhas envenenadas. Fiquei lá observando essas pessoas ordinárias transformarem o funeral do meu marido em um circo sensacionalista. Eu não estava com medo, estava apenas nauseada pela ganância descarada e sem vergonha deles. Eles sabiam muito bem que a filha era uma destruidora de lares, mas em vez de sentir vergonha, usavam o cadáver dela como alavanca para extorquir um pagamento. Sinalizei para a segurança da casa funerária segurar, deixando-os encenar sua comédia patética e trágica. Vendo meu silêncio,
A mãe ficou mais ousada. Ela se jogou no carpete, se debatendo teatralmente. Olhem para ela, todo mundo. Essa rica vadia levou minha filha à morte, e agora que o marido dela está morto, ela vai guardar todo o dinheiro dele e nos deixar sem nada. Queremos um acordo. R2, 5 milhões por danos emocionais, e para sustentar nós idosos, ou vamos processar vocês até o chão e arruinar sua vida. O número R2, 5 milhões rolava da língua deles com tanta facilidade. Me fez sorrir internamente. Então esse era o preço exato que colocavam na vida da filha e do neto. Sempre era sobre o dinheiro. Olhei ao redor da sala. Os colegas de Renan e nossos vizinhos olhavam para mim com dúvida, começando a comprar essa performance de vítimas da classe trabalhadora oprimida. Tranquei os olhos com o pai ganancioso de rosto vermelho. Depois acenei para meu advogado, Dr. Mendes, que estava de pé quieto perto dos arranjos florais. Dr. Mendes deu um passo à frente, segurando o binder grosso. Ajustou os óculos e falou com voz calma e autoritária que projetava até o fundo da sala. Senhoras e senhores, antes de discutir qualquer compensação financeira, permitam-me apresentar a auditoria financeira oficial do espólio do falecido. Ele abriu o binder. Cada número que lia caía como um martelo cravando pregos no caixão de Renan, arrancando o brilho falso da vida dele. De acordo com extratos bancários verificados e bureaus de crédito, Dr. Mendes enunciou claramente: o senhor Renan não possuía nenhum imóvel. O carro de luxo que ele dirigia é um leasing altamente alavancado. Atualmente, a dívida de cartão de crédito pendente do Renan está em R$ 425 mil. Além de R$ 200 mil em empréstimos pessoais de alto juro. Um suspiro coletivo varreu a capela. As pessoas murmuravam em descrença. Os pais de Sabrina congelaram, bocas abertas, rostos agressivos e corados instantaneamente drenados de cor, virando um cinza doentio. Eles achavam que tinham achado ouro, só para perceber que pisaram em uma mina terrestre financeira. Dei um passo lento em direção a eles, meus olhos travados na mãe trêmula. Isso não é tudo. Meu advogado tem mais um detalhe importante para vocês. Dr. Mendes virou para a próxima aba. Seu tom ficou mais frio. Durante o curso do casamento, Renan transferiu ilegalmente um total de R$ 700 mil para Sabrina e membros imediatos da família dela. De acordo com a lei do Estado de São Paulo, isso constitui dissipação ilegal de bens conjugais. Minha cliente Lorena tem todo o direito legal de processar a família de vocês para recuperar cada centavo desses fundos. Olhei para o pai de Sabrina, o homem que tinha acabado de exigir R$ 5 milhões. Ele estava fisicamente tremendo agora, mal conseguindo ficar de pé, segurando a borda da mesa memorial. Enunciei cada palavra como gelo. Ouviram isso? Renan não estava só falido, ele estava se afogando. O dinheiro que ele usou para reformar sua cozinha e comprar o carro do seu filho era meu salário, eram minhas economias. Agora ele está morto. Mas os recibos permanecem. Não só eu não devo nada a vocês, mas a família de vocês me deve R$ 700 mil. Um silêncio mortal tomou a sala. O único som era o farfalhar das coroas funerárias. Dava para ouvir a respiração rasa e aterrorizada dos abutres gananciosos, cujas máscaras tinham acabado de ser arrancadas. A realidade de enfrentar um processo massivo e ter que pagar de volta o dinheiro fez a mãe de Sabrina desabar de joelhos. Ela murmurava incoerentemente, olhos dardejando para a saída. O pai de Sabrina tentou salvar algum resquício de dignidade. Apontou para mim novamente, mas a mão trêmula traía seu pânico. Você não pode nos assustar. Minha filha está morta. Tenha algum respeito pelos mortos. Você é uma psicopata completa? Olhei para ele com um meio sorriso gelado. Psicopata? Vocês trouxeram a foto da filha morta para um funeral para extorquir uma viúva. Tentaram monetizar uma tragédia. Tirei um envelope legal preparado da bolsa e joguei aos pés dele. Isso é uma notificação formal de cessar e desistir e notificação de intenção de processar. O oficial de justiça estará na casa de vocês amanhã. Vou recuperar esses R$ 700 mil mais honorários advocatícios até o último centavo, mesmo se tiver que colocar uma penhora na casa onde vocês moram. Ao ouvir que poderiam perder a casa, a mãe de Sabrina explodiu em lágrimas feias genuínas. Tentou rastejar para agarrar minhas pernas, mas dei um passo para trás
evitando o toque sujo dela. Quando sua filha escolheu ser amante, ela deveria saber que todo atalho na vida tem um preço. Às vezes você paga com dinheiro, às vezes paga com a vida. Sinalizei para os seguranças. Eles imediatamente avançaram, ordenando firmemente que os Silva saíssem das instalações. O pai tentou inflar o peito, mas sob os olhares de nojo de toda a congregação e o aperto dos seguranças, baixou a cabeça. Puxou a esposa do chão e eles arrastaram os pés para a saída, parecendo ladrões de loja patéticos pegos no flagra. Dezenas de smartphones foram erguidos no ar. Flashes capturaram o momento em que a família da amante foi humilhada e expulsa do funeral. Eu sabia que até amanhã essa filmagem estaria por todo São Paulo, no X e no TikTok. Na manhã seguinte, antes mesmo das flores do funeral começarem a murchar, troquei meu preto matinal por um terno sob medida afiado e dirigi direto para a sede corporativa de Renan no centro de São Paulo. Não fui lá para chorar ou mendigar pensão de viúva. Fui para executar a próxima fase de demolir as ruínas do meu casamento. Sentada em uma sala de conferência elegante com paredes de vidro de frente para o VP de RH e o chefe do jurídico, deslizei um pendrive prateado pela mesa de mogno. Ele continha tudo o que eu tinha puxado do laptop de Renan. Não estou aqui como viúva enlutada, eu disse clinicamente. Estou aqui como cidadã reportando fraude corporativa. Aqui está a prova de que meu marido estava desviando fundos e abusando da posição de diretor de vendas. O VP de RH franziu profundamente a testa e plugou o pendrive no MacBook dele. Planilhas, chats criptografados e faturas de fornecedores falsificadas apareceram na grande tela do projetor. Renan tinha inflado custos de materiais e tomado propinas de fornecedores, e sua confidente interna, Sabrina, que trabalhava no departamento de contabilidade deles. Suas mensagens no Slack e textos, conversa de travesseiro nojenta e doce intercalada com cálculos de como lavar o dinheiro roubado, fizeram os executivos corporativos balançarem a cabeça em puro nojo. Os danos totais, eu disse, apontando para o resumo do Excel, são em torno de R$1,5 milhão. Uma grande parte disso foi roteada diretamente para as contas pessoais de Sabrina e das contas bancárias da família dela. Meu marido está morto, mas me recuso a deixar meu nome ligado ao dinheiro sujo dele. Estou solicitando formalmente que a empresa inicie uma investigação interna, rescinda Renan e Sabrina postumamente e apreenda qualquer 400 IMQ restante, bônus ou contra-cheques finais para compensar suas perdas. A sala ficou em silêncio mortal. Para uma grande empresa, compliance e imagem eram tudo. Eles não podiam varrer fraude sob o tapete. O resultado foi exatamente como calculei. A empresa demitiu legalmente Renan e Sabrina, retirando todos os benefícios corporativos póstumos. Mais importante, o departamento jurídico imediatamente entrou com processo civil contra o espólio de Sabrina, significando os pais dela, para recuperar os fundos roubados que ela ajudou a desviar. Saindo daquele arranha-céu de vidro para o ar ventoso de São Paulo, respirei fundo. Senti um alívio estranho e inebriante. Eu tinha weaponizado o mundo corporativo para punir os gananciosos. Usando o exército de advogados corporativos da empresa, eu tinha desferido um golpe fatal na família Silva, garantindo que eles ficassem não só enlutados, mas completamente falidos e enterrados em litígios. No momento em que entrei no lobby do meu prédio, meu celular vibrou. Era o concierge da portaria, soando altamente desconfortável. Ele me disse que um grupo de pessoas alegando ser família do meu marido estava causando cena do lado de fora da minha unidade. Sorri, desliguei e entrei no elevador. A notícia da morte de Renan e o boato falso de que eu estava sentada em uma grande indenização de seguro de vida e um apartamento quitado tinha chegado à cidade natal rural dele mais rápido que a luz. Acordou as sanguessugas que não tinham se dado ao trabalho de ligar para nós uma vez em 5 anos. Saindo do elevador, encontrei o tio Bob de Renan, irmão mais velho do pai dele, junto com um casal de tias. Eles estavam parados do lado de fora da minha porta com malas de viagem, parecendo que estavam se mudando. Bem, se não é nossa viuvinha preciosa, o tio Bob trovejou, colocando as mãos na cintura. Abra a porta. Estamos aqui para assumir o espólio. Renan se foi, o que significa que este apartamento pertence à família. Não vamos deixar nenhuma estranha roubar o legado dele.
Isso mesmo, uma das tias chilreou. Ouvimos que você estava tentando vender. Esta é a casa do nosso sobrinho. Ele comprou com sangue e suor. Você não tem direito. Você precisa transferir para a família para termos um lugar para ficar quando visitarmos a cidade. Me encostei na parede do corredor, maravilhada com o circo. Eles eram como abutres cercando uma carcaça fresca. Calmamente abri o zíper da minha bolsa e tirei a escritura do imóvel. Leiam com atenção, pessoal. Eu comprei este apartamento e quitei a hipoteca 2 anos antes mesmo de conhecer o Renan. Só meu nome está na escritura. Este é um bem pré-marital, não é propriedade conjunta, e absolutamente não faz parte de um espólio para vocês saquearem. O rosto do tio Bob ficou roxo. Ele tentou argumentar. Vocês eram casados. Isso significa que o que é seu é dele. O Renan colocou muito trabalho neste lugar. Eu ri alto enquanto digitava o código no Smart Lock. Colocou trabalho? Você quer dizer com os cartões de crédito estourados dele ou o dinheiro que ele canalizava para a amante? A propósito, já que vocês estão tão ansiosos para reivindicar seus direitos sob a lei de inventário, quem reivindica o espólio herda as dívidas. Empurrei a porta aberta e gesticulei para eles entrarem. Renan deve aos bancos, à Receita Federal e a cobradores mais de R$ 600 mil. Se quiserem se declarar parentes próximos e assumir o espólio dele, entrem. Vou imprimir a papelada de transferência de dívida agora mesmo. Os parentes pareciam ter sido atingidos por um caminhão, mas a ganância pura manteve os pés plantados. O tio Bob cuspiu uma casca de semente de girassol direto no meu piso de madeira polido. Não tente nos assustar com papo de banco. Onde está a prova? Mesmo se ele dever dinheiro, o apartamento vale mais. Vamos ficar aqui esta noite até resolvermos isso. Ele acenou com a mão e as tias marcharam para dentro, plantando as botas sujas no meu tapete branco, como se estivessem em um bar de beira de estrada. Olhei para as cascas cuspidas e a lama no meu tapete. Minha paciência oficialmente acabou. Sem uma palavra, tirei o celular e iniciei a gravação no app de memo de voz. Então houve uma batida na porta. Não a batida obscena deles, mas a batida pesada e autoritária da Polícia Civil de São Paulo. Eu tinha ligado para a delegacia no segundo em que os vi nas câmeras do lobby. Senhores oficiais, eu disse calmamente, apontando para o tio Bob. Esta é minha residência privada. Esses indivíduos forçaram entrada, estão destruindo minha propriedade e me assediando. Eu pedi que saíssem, mas eles estão tentando ocupar minha casa. Vendo os distintivos, o tio Bob murchou instantaneamente. Uau, oficiais, espera, somos família. Só viemos checar nossa sobrinha. Vocês só podem visitar se o proprietário consentir. O oficial líder disse severamente, descansando a mão no cinto. Se forem solicitados a sair e se recusarem, isso é invasão de domicílio. Mãos na parede. Vamos ver alguma identificação. Bem na hora, o Dr. Mendes, que tinha seguido a polícia para cima, desferiu o golpe final. Deixe-me também esclarecer. De acordo com o Código de Inventário, os herdeiros são responsáveis pelas dívidas do falecido até o valor do espólio herdado. Se vocês estão formalmente afirmando uma reivindicação aos bens dele hoje, estão assumindo responsabilidade por um déficit de R$ 600 mil. Quem quiser o espólio, dê um passo à frente para assinar este acordo de assunção de dívida. Ele bateu um bloco legal grosso no balcão. Ao ouvir as palavras responsabilidade e R$ 600 mil, as tias pularam do sofá como se estivessem em chamas. Ah, não. Não sabemos nada disso. Vocês resolvem. Vamos perder o ônibus de volta para o interior. O tio Bob, suando profusamente, olhou do bloco legal para os policiais. Eu só estava preocupado com a Lorena estando sozinha. Estamos indo embora. O bando de lobos que latia tão ferozmente 1 minuto atrás se empurrou para fora da porta, correndo pelo corredor sem olhar para trás. A porta clicou fechada, restaurando a paz no apartamento. Agradeci aos oficiais e ao Dr. Mendes, depois me ajoelhei no chão para recolher as cascas de semente de girassol. Não chorei, mas meu coração doía com quão baratos os laços de sangue se tornam no segundo em que o dinheiro entra em jogo. Pensei que finalmente poderia respirar depois de expulsar as sanguessugas, mas a verdadeira tempestade estava se formando online. Meu celular começou a explodir com notificações do Instagram e TikTok. Um amigo me mandou um link para uma live em pânico. Lorena, olha isso agora.
A família da amante está te destruindo online. Estão te chamando de assassina. Com mão trêmula, cliquei no link. A tela estava cheia do rosto inchado e manchado de lágrimas da mãe de Sabrina. Ela estava sentada em um quarto de motel barato, uma foto emoldurada de Sabrina atrás dela. Por favor, todo mundo, ajudem nossa família. Ela soluçava na câmera do celular. Minha menina morreu por nada. Sim, ela cometeu um erro se apaixonando por um homem casado. Não vou desculpar isso, mas ela merecia a pena de morte. Meu neto não nascido merecia ser assassinado. Ela pausou para efeito dramático, limpando o nariz. A esposa rica e maligna dela sabia que a canja estava envenenada. Ela propositalmente pediu e mandou para minha filha e o marido. Ela usou as mãos de outra pessoa para cometer um duplo homicídio, para poder ficar com todo o dinheiro. O pai de Sabrina se inclinou no quadro, parecendo devidamente devastado. Ela tem dinheiro, tem advogados caros. Ninguém se importa com gente da classe trabalhadora como nós. E agora ela está nos processando, tentando roubar os presentes que o marido deu para minha filha, tentando nos deixar sem teto. Ela é um monstro. Essa história fabricada, temperada com lágrimas de crocodilo, weaponizou a inclinação natural da internet para proteger o underdog. Em uma hora, eu era a inimiga pública número 1. Os comentários eram um rio de vitriolo. Que psicopata absoluta. A amante não merecia morrer. Ela assassinou uma mulher grávida. Coloquem essa bruxa na cadeia. Cancelam ela. Vamos descobrir onde ela trabalha. Li os comentários, sentindo um arrepio descer pela espinha. Não porque estava com medo, mas porque era aterrorizante como as massas podiam ser manipuladas facilmente. Eles não se importavam com fatos, apenas seguiam quem chorava mais alto. Estavam prontos para crucificar uma mulher que nunca tinham conhecido. Tranquei o celular. O skyline da cidade lá fora brilhava com luzes, mas por dentro eu operava na escuridão total. Meus sogros eram podres. Meu marido era um sociopata. E agora o Tribunal da Opinião Pública queria me queimar na fogueira. Mas eles escolheram a bruxa errada. A velha Lorena poderia ter postado um vídeo de desculpas lacrimoso, implorando por compreensão. A nova Lorena tinha sobrevivido a demais para quebrar. Agora, eu não ia deixar eles controlarem a narrativa. Não ia deixar ladrões gritarem, peguem o ladrão, enquanto interpretam a vítima no túmulo do meu marido. Sentei na minha mesa, a luz azul do monitor, refletindo no meu rosto inexpressivo. A live do Silva tinha ido por 1 hora. Visualizações tinham passado de 50.000. Amigos e colegas ligavam freneticamente, implorando para eu colocar meus perfis em privado ou soltar uma declaração. Eu disse a todos a mesma coisa. Peguem a pipoca. Não desliguei meus comentários. Não me escondi. Deixei a raiva da internet atingir o ponto de ebulição absoluto. Na era da pós-verdade, o silêncio não é só dourado. É a lâmina que você afia antes do golpe final. Eu sabia que quando o ultraje público atinge o pico, a lógica desliga. E é exatamente quando a verdade crua e sem filtro cai como uma bomba atômica. Tomei um gole de café frio. O amargor focou minha mente. Liguei para o Evan, um jornalista investigativo bem conhecido com quem eu tinha estudado na faculdade, que eu tinha preparado dias atrás. Evan, a panela de pressão está assobiando. Puxe o gatilho, eu disse secamente. A manchete é brutal, mas o texto é só fatos frios e duros. Sem viés, ele riu do outro lado. Está indo ao ar. O X está prestes a implodir. Exatamente às 20h. Um grande outlet de mídia digital soltou uma exclusiva. A entrega fatal. A verdade chocante por trás dos assassinatos virais da canja. Eu imediatamente colei o link no chat da live do Silva, fixando no topo das minhas próprias redes sociais com uma legenda simples. A verdade não chora. Assista antes de julgar. Simultaneamente, contas grandes de true crime no TikTok e X publicaram a filmagem bruta da câmera de segurança. O as na minha manga. A internet explodiu, mas o vento mudou de direção instantânea e violentamente. O vídeo 4K sem edição não deixava espaço para debate. Milhões de espectadores assistiram em horror, enquanto Zilda se esgueirava no quadro, derramando pó branco na canja com uma careta demoníaca. As legendas aprimoradas por IA exibiam suas palavras exatas. Come e morre, sua erva daninha estéril. Nenhuma quantidade de spin de PR podia lutar contra aquele vídeo.
O Tribunal da Opinião Pública deu uma virada de 180 graus tão rápida que deu chicotada neles. A multidão que tinha me caçado desceu sobre a live do Silva como um enxame de gafanhotos. Caramba! A sogra literalmente tentou assassinar a esposa e matou o próprio filho em vez disso. A esposa é a vítima aqui. O marido traía e a sogra tentou envenenar. Lá e nós estávamos arrastando ela. Essa velha é o diabo encarnado. Desculpas inundaram minha caixa de entrada enquanto o fogo do inferno chovia sobre Zilda e o Silva, abafando o choro falso deles na live. A mãe de Sabrina ainda tentava gritar sobre a onda de comentários de ódio, repetindo que a filha era um anjo inocente. Balancei a cabeça e apertei Enter no teclado, soltando o segundo payload. Desta vez, não era um vídeo. Eram os screenshots do celular de Renan e a joia da coroa, a nota do Apple intitulada Plano de Aposentadoria. Os pontos frios e calculados foram transmitidos para o mundo. Dia 15. Comprar a pólice AD. Dia 20. Colocar pó de manga liofilizado no shake da esposa. Alergia severa. Trocar EpiPen por isca vencida. Acompanhando as notas estavam os logs de WhatsApp entre Renan e Sabrina. Sabrina. Amor, anda logo. Essa velha está demorando demais. Não quero meu filho nascendo bastardo. Quando a apólice paga? Renan, calma, amor. Estou medindo as doses. Tem que parecer acidente anafilático. Quando ela for, o apartamento e o pagamento de 5 milhões são nossos. Vamos para o litoral. A imagem cuidadosamente construída de uma garota ingênua e iludida se estilhaçou em 1 milhão de pedaços. Sabrina não era uma vítima inocente. Era uma co-conspiradora em um complô de assassinato premeditado. Na manhã seguinte, os Silva nem conseguiam sair para tomar café sem as pessoas olhando feio ou gritando com eles. Mas a execução nas redes sociais foi só o aperitivo. O Tribunal Civil acelerou o processo corporativo, congelando todas as contas bancárias do Silva para impedir que escondessem o dinheiro desviado. O senhorio da casa que eles alugavam viu a notícia viral e iniciou o procedimento de despejo imediato, recusando abrigar criminosos desonrados. Sentei no meu SUV estacionado do outro lado da rua e observei. Eles arrastaram suas malas baratas para a calçada, enquanto o senhorio literalmente jogava sacos de lixo com as roupas deles no gramado. A mãe de Sabrina sentou no meio-fio uivando. Mas desta vez, ninguém parou para confortá-la. Vizinhos passavam, reconheciam eles do TikTok e cuspiam no chão de nojo. Eles tentaram ligar para a família estendida no interior, mas a viralidade tóxica tinha chegado lá também. Ninguém os queria. Falidos, sem teto e socialmente radioativos, eles finalmente entenderam o que isolamento verdadeiro parecia. A filha deles morreu por causa da ganância e agora eles experimentavam a morte social pela deles. Era exatamente o preço de habilitar o mal. Bati no volante e dirigi embora. O castigo se encaixava no crime. Eu não era uma santa que perdoava aqueles que me queriam morta, mas também não era um monstro que dançava sobre túmulos. Eu era apenas uma mulher limpando o derramamento de resíduos tóxicos da sua vida. Uma semana depois, o Dr. Mendes trouxe notícias preocupantes da cadeia de São Paulo. Zilda estava agindo erraticamente. Batia a cabeça nas paredes da cela, gritava com os guardas, comia barras de sabonete e tinha conversas com o ar. O advogado de defesa dela, um tubarão notoriamente escorregadio, imediatamente entrou com pedido de avaliação psiquiátrica. Ele estava preparando o terreno para uma alegação de insanidade, alegando que ela sofria de esquizofrenia aguda e cometeu o envenenamento enquanto legalmente insana. Insana. Apertei a borda da minha mesa. Uma mulher que sabia exatamente qual antibiótico do mercado negro comprar, como triturar e a janela exata de oportunidade para colocar na minha comida é insana. Isso é uma brecha legal, é uma forte. Lorena, disse o Dr. Mendes, se os psiquiatras do Estado a considerarem incompetente, ela evita prisão de segurança máxima. É enviada para uma instalação psiquiátrica estadual e em 5 anos, se for considerada reabilitada e medicada, poderia sair livre. Meu sangue ferveu. Ela assassinou o filho, uma mulher grávida e uma criança não nascida. Mais importante, ela tentou me assassinar metodicamente. Se ela fingisse loucura para escapar da justiça, qual era o sentido da lei?
De repente, uma memória de 3 anos atrás piscou na minha mente como uma luz estroboscópica. Renan e eu tínhamos ido à clínica de fertilidade do Hospital Albert Einstein. Ele insistiu em entrar sozinho no consultório do médico para pegar os resultados do laboratório. Quando saiu, ele me abraçou e disse que estava perfeitamente saudável, implicando que a infertilidade era minha culpa. Desde aquele dia, eu vivi com uma culpa esmagadora, engolindo os abusos da mãe dele porque me sentia defeituosa. Mas esse elementou. Na manhã seguinte, dirigi direto para a clínica. O chefe de endocrinologia, por acaso, era um velho amigo de faculdade do meu pai. Sentei no escritório dele, deslizei o atestado de óbito de Renan pela mesa e pedi os arquivos médicos não editados dele como parente mais próxima. Lorena, o Dr. Harrison suspirou, esfregando as têmporas. Eu presumi que Renan te contou que ele tinha azoospermia não obstrutiva de uma anomalia genética severa. A contagem de esperma dele, para pro soma ser zero absoluto. As chances de ele conceber um filho naturalmente eram cientificamente impossíveis. Eu congelei. A sala girou. Então, por 3 anos, eu tinha sido gaslit. Carreguei o peso de um fracasso que não era meu. Mas mais importante, isso significava que o bebê que Sabrina carregava, o neto pelo qual Zilda estava disposta a me matar, não tinha absolutamente nenhuma conexão biológica com a linhagem sanguínea dos Renan. Renan me pediu para selar o arquivo. O Dr. Harrison acrescentou suavemente. Ele disse que o orgulho masculino dele não aguentava o estigma. Soltei uma risada cínica e sombria. O ego frágil masculino dele tinha me custado anos de tortura psicológica. Pedi uma cópia certificada e notariada de todo o histórico médico dele. Por sorte, o banco de criopreservação da clínica ainda tinha uma amostra de tecido que Renan tinha submetido para teste 3 anos atrás. Ao mesmo tempo, o Dr. Mendes entrou com uma intimação de emergência para o escritório do médico legista, solicitando extração de DNA do tecido fetal do bebê de Sabrina. Essas 2 amostras biológicas seriam os cadeados na cela de prisão de Zilda. No dia do julgamento criminal, o céu de São Paulo estava da cor de chumbo machucado. Sentei na primeira fila da galeria. O advogado de Zilda parecia presunçoso, confiante de que ia levar a cliente direto para uma cama de hospital confortável. Quando os oficiais trouxeram Zilda, mal a reconheci. A matriarca dominadora tinha sumido, substituída por uma mulher frágil, de cabelo grisalho com olhos selvagens e vazios. Ela murmurava incoerentemente, balançando para frente e para trás na cadeira, cantando baixinho canções de ninar. Era uma performance digna de Oscar. O advogado dela se levantou. Meritíssimo. Minha cliente é gravemente doente mental. O trauma do acidente trágico do filho fraturou a realidade dela. Ela agiu sob delírio de paranoia severa, legalmente incapaz de distinguir o certo do errado. Ele bateu uma pilha de avaliações psiquiátricas no púlpito. Sentei completamente imóvel observando ela interpretar a mulher louca. Então o promotor principal, um veterano endurecido do Ministério Público, tomou a palavra. Meritíssimo, o Estado rejeita veementemente a narrativa de insanidade da defesa. Temos prova inegável de que as ações da ré foram premeditadas, lúcidas e motivadas por um motivo altamente específico. Ela não foi impulsionada por delírios. Ele andou em direção à mesa da defesa. A defesa alega que ela alucinava ameaças, mas a evidência de vídeo 4K mostra ela calmamente executando um protocolo de assassinato e cobrindo seus rastros. E o motivo dela? Ela repetidamente disse aos vizinhos que ia remover a nora para abrir espaço para o novo neto. Ele pausou, deixando o silêncio pairar. Então, de onde veio esse neto? Se ela era só louca, por que a obsessão com linhagens sanguíneas? O motivo dela era ganância e uma obsessão tóxica com legado genético. E para provar a mente fria e calculista dela, o Estado pede para submeter uma nova peça de evidência forense, um fato médico que recontextualiza todo esse homicídio. Os monitores de tela plana gigantes no tribunal piscaram para a vida, exibindo os prontuários médicos de Renan e um novo relatório de laboratório de DNA, um teste de paternidade de DNA. Meritíssimo, a voz do promotor trovejou como um trovão. A ré justificou seu complô assassino como uma forma de proteger sua linhagem sanguínea. Mas, ironicamente,
A própria linhagem pela qual ela matou era uma impossibilidade biológica porque seu filho, Renan, era 100% estéril do ponto de vista médico. Um suspiro coletivo varreu o tribunal. A galeria zumbiu. Zilda parou de balançar. Sua canção de ninar travou na garganta. Ela ergueu a cabeça de repente e o olhar de loucura nos olhos dela desapareceu, substituído por choque puro e absoluto. A tela deu zoom na linha final do relatório de DNA, destacada em amarelo neon, probabilidade de paternidade entre sujeito A, tecido fetal, e sujeito B, Renan, igual a 0%. O tribunal caiu em um silêncio mortal e sufocante. Zilda ficou paralisada. Seu queixo caiu, mas nenhum som saiu. A máscara de insanidade se dissolveu, revelando uma mulher cujo universo inteiro tinha acabado de ser nucado do espaço. Ela tinha arriscado prisão perpétua e cometido assassinato por um neto que se revelou bastardo de algum cara aleatório. Renan não era só estéril. Ele estava sendo enganado pela própria amante. E Zilda, cega pela arrogância materna tóxica, se tornou a arma que acabou com a vida do próprio filho por causa de uma mentira. Levantei-me lentamente da galeria e travei os olhos com ela. Olhe para a tela, Zilda. Articulei silenciosamente, embora a sala estivesse tão quieta que ela praticamente podia me ouvir. Esse é o segredo que seu filho escondeu de você por 3 anos. Ele sabia que estava atirando em branco. Ele sabia que a criança não era dele, mas fingiu para poder roubar meu seguro de vida e viver do pagamento. Você achou que era a mente maestra protegendo a família. Você era só uma peça. Você matou seu único filho por um bastardo de estranho. Não, 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 é mentira. Zilda de repente gritou. Renan me disse que era o filho dele. Ele me mostrou o ultrassom. Ela se jogou da cadeira, batendo a testa contra a pesada mesa de madeira da defesa. Sangue escorreu pelo rosto dela, misturando-se com lágrimas histéricas. Isso não era mais uma estratégia legal. Era a agonia de uma mulher sendo enterrada viva pela verdade. Os oficiais eventualmente tiveram que sedar lá para restaurar a ordem. O julgamento concluiu rapidamente. A juíza, uma mulher mais velha com olhos cansados e sábios, entregou o veredito sem piscar. As ações da ré Zilda demonstram um nível gélido de malícia premeditada. O tribunal rejeita a alegação de insanidade em sua totalidade. O motivo não foi psicose, mas preconceito arcaico e ganância. Pelas leis do Estado de São Paulo, eu condeno você, Zilda, à prisão perpétua em penitenciária de segurança máxima, sem possibilidade de liberdade condicional. Prisão perpétua sem condicional. Essas 3 palavras fecharam a porta de ferro sobre uma mulher que perseguiu fantasmas a vida inteira e acabou só com cinzas. 1 mês depois, me concederam um passe de visita antes de Zilda ser transferida para a penitenciária estadual. Debati se iria, mas precisava cravar o prego final no caixão. Sentada na cabine de visita estéril, olhando através do plexiglass grosso, vi um fantasma quebrado e emaciado. Ela não fingia insanidade mais. Os olhos dela estavam realmente perdidos. Ela pegou o pesado fone. Meu neto, onde está meu menino? Ela raspou. Você escondeu ele? Renan disse que era um menino forte. Ela estava completamente presa na própria ilusão agora. Zilda, eu disse, minha voz firme e completamente vazia de emoção. Não existe neto. Acorde. Renan te enganou, e você o assassinou por uma mentira. Ela largou o fone, batendo a cabeça contra o vidro, murmurando sem parar sobre o filho. Desliguei o telefone, levantei-me e saí sem olhar para trás. A primeira coisa que fiz quando cheguei em casa foi colocar o apartamento à venda. Vendeu em 1 semana, bem abaixo do valor de mercado, mas eu não me importava. Só precisava tirar aquele dinheiro manchado de sangue. Embalei minhas roupas e meus livros de farmácia e fui embora. O produto da venda do apartamento e os 700 mil que consegui recuperar do Silva pareciam pesados demais para guardar. Mantive o que precisava para sobreviver e transferi a grande maioria para uma instituição de caridade de São Paulo que constrói abrigos para sobreviventes de violência doméstica. Aluguei uma linda casa geminada ensolarada em um bairro tranquilo em Pinheiros. Decidi voltar às minhas raízes, à essência do meu ser. O dom olfativo hipersensível que Renan costumava zombar foi exatamente o que salvou minha vida, permitindo que eu sentisse o veneno em uma tigela de canja. Saí do meu emprego no hospital e abri um pequeno laboratório independente de perfumes.
Eu não queria criar fragrâncias para seduzir homens. Queria criar fragrâncias para curar as almas das mulheres. Minha coleção de estreia foi inspirada nas notas medicinais amargas do meu passado, misturadas com o cheiro limpo e afiado da chuva. Eu tinha transformado meu trauma em arte. Na festa íntima de lançamento da minha marca, olhei pelo salão e o vi, o detetive veterano que cuidou do meu caso. Ele não estava de distintivo nem de terno barato. Estava com uma camisa social bem passada, segurando um buquê de lírios brancos. Parabéns, Lorena, ele disse, voz quente. Comprei um frasco do seu perfume assinatura para minha mãe. Ela disse que cheira a uma mulher que viveu 1000 vidas. Saímos para o pátio, olhando para a rua tranquila. Seu caso foi o arquivo mais fascinante em que já trabalhei, ele murmurou, olhando para o skyline da cidade. Eu sabia que você não era só uma vítima sortuda. Sempre suspeitei que você via o tabuleiro claramente e usou o próprio impulso deles para deixá-lo se destruírem, mas mantive a boca fechada. A lei exige prova concreta, mas às vezes a vida só precisa de um pouco de justiça poética. Você mereceu sua liberdade. As palavras dele enviaram uma onda silenciosa através de mim. Ele sabia o tempo todo. Sorri, tomando um gole de champanhe. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez, isso não importava. Minha felicidade não estava mais amarrada a encontrar um homem para construir uma vida em volta. Estava nas minhas próprias mãos, na minha capacidade de enxugar minhas próprias lágrimas, proteger minha própria paz e formular minha própria alegria. Respirei fundo o ar fresco da noite de São Paulo. Cheirava a silêncio e cheirava a liberdade.